Fala, meu amigo, bom Bom dia. dia, tudo bem, meu? Tudo bem, e Joia. você? Aí é uma hora antes, Uma né, hora Marinho? antes. Agora são 6 horas da Olha manhã aqui. que beleza, tá vendo, pessoal? Bom demais. É bom demais, Pra mim é né? Acordar cedo é bom. normal. Pra mim é normal porque eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, então pra 5 mim horas? é 5 horas. É que Eu eu treino esse também. horário, né? Esse horário das 6 agora eu tô na academia. Hoje eu vou ter Tá certo. que inverter um pouquinho. Então tá E bom. Marinho, você, ó, tudo bem? tudo bem, cara. Graças a Deus, ó. Pontualmente o pessoal já tá aqui. Show. Eu acho que dá pra gente ser bem direto ao ponto, porque as pessoas gostam também, assim, né? Ainda mais cedinho, né? Acho que a gente tem que trazer a informação mais direta possível, né? Não é verdade? Para agilizar, com certeza. Mas antes de a gente iniciar a metralhadora, como você disse, né? Eu acho que vai ser tipo a metralhadora mesmo, porque é tão prático pra gente, é tão rotina, que a gente vai passar essas dicas e são dicas fantásticas, tenho certeza que a sua vai me surpreender também. E para quem não, para quem estava duvidando, realmente eu não sei nada do Tabuzi. Ele não me contou, eu não contei para ele. Então é É, legal isso aí, porque a gente também aproveita a live e a gente acaba aproveitando os insights para que a gente é. coloque em prática também. Isso é legal, a troca de experiência, né? Eu acho que não vai ter nenhuma igual, acho. Eu não É. sei se são as suas dicas aí, vamos ver. Mas é legal, mesmo se estiver igual, pessoal, não tem problema, porque às vezes o Tabus fala de uma forma, de um ponto de vista, e talvez eu falo de um outro ponto de vista, e a gente dá match, e eu acho que vai ficar Beleza. bom, vai dar bom. Ô Marinho, Mas antes pode falar. de a gente ainda dar um tempinho ainda para a gente contextualizar um pouco, para quem já está presente, eu acho assim, ó, é um privilégio estar falando com você, tá? É uma honra, eu te admiro muito como profissional, mas também como pessoa. Você sabe disso. Somos irmãos e não é à toa que a gente encontra pessoas no nosso caminho, porque realmente dá sintonia e é natural acontecer isso, de encontrar e realmente dá a sintonia de dar match, porque trabalha muito parecido, tem a mesma filosofia, nós temos os mesmos ideais, né? E em especial família, a gente sempre está com família, acho que é a nossa base, né? E também comentar com os dentistas que estão presentes que o porquê falar desse tema, Uhum. o porquê odontologia preventiva, e não falar de restauradora, e não de repente falar de estética, né? Estética no geral, não seja de resina, não seja de cerâmica, poderíamos lançar uma live assim também, não tem sem problema nenhum. Eu acho que é válido também. Mas começamos sempre pela odontologia preventiva, porque essa é a realidade, pessoal. O consultório, o dia a dia clínico tem que ser embasado dentro da odontologia preventiva. Uhum. A nossa base, o nosso norte é a odontologia preventiva. Não adianta ter a melhor resina japonesa, a melhor adaptação, o melhor isolamento, o melhor. Não adianta se você não dá manutenção. Você pode comprar uma Ferrari, mas se você não der manutenção na Ferrari, no seu avião, Já com era. certeza não vai ter longevidade e é isso que os pacientes querem. Então, para que isso aconteça, eu acho que tem que ter uma clareza na mente dos dentistas, né? Mas por que odontologia preventiva? Porque ele é indicado para 100% dos seus pacientes, Pô, isso é independente verdade. da sua especialidade. Mesmo que você seja um aorto, um odontopediatra, um geriatra, ou trabalhe com estética apenas, ou só com cirurgia, você sabe que eu vim da cirurgia, existe o pré-operatório. Por isso é indicado para 100% para os dentistas e também para os pacientes. Por isso que é tão democrático. Uhum. Essa odontologia que a gente oferece, que a gente fala sobre, ela é muito democrática. Uma odontologia que serve para o recém-formado até os profissionais mais experientes. Então, com tudo isso, a gente começa a analisar a importância e o quanto essa área ainda está vaga, o quanto existe um mar azul nessa área. Uhum. É a área de menor risco dentro da odontologia. É a área de menor custo dentro da odontologia. Não só custo de materiais, de insumos, mas também de manutenção e até de preparação do profissional. O profissional não precisa cursos espetaculares, especializados para estar fazendo uma boa profilaxia. Apenas ele ter muito capricho, bom senso e aplicar tudo aquilo que às vezes ele aprendeu na faculdade. Já um bom começo e aos poucos ele vai aperfeiçoar. Essa live, por exemplo, é uma oportunidade do dentista se diferenciar. Então, assim, é por isso que nós não vamos deixar gravado. Muita gente perguntou para mim, mas não vai deixar gravado? Não, para privilegiar realmente quem está presente, quem acordou cedo, quem é de Mato Com Grosso, acordou certeza. 5 horas da manhã, como eu, entendeu? Então é sobre isso, pessoal. Eu É. acho que
entre outros. Eu poderia estar falando aqui 20 itens sobre a importância da profilaxia bem feita, de excelência, dentro da rotina clínica. E só para fechar, é a área mais lucrativa da odontologia. Então, se o profissional realmente quer ajudar o paciente genuinamente, naturalmente, isso tem um retorno muito forte e não compara com nenhuma especialidade. Realmente, a profilaxia ela é muito rentável. Fica aí minhas palavras iniciais. Show de bola. Marinho já fez um pano de fundo aí sobre o tema. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Aqui também, em Jundiaí, na minha clínica, a gente trabalha muitos procedimentos de base. Então, muita restauração, clareamento, peça, plaquinha, inlay, onlay. Meu amigo, é o que todo mundo tem por aí. E limpeza, a profilaxia, a prevenção, a recorrência, as manutenções são coisas que a gente trabalha também muito bem, tá? Que envolve o procedimento de base. Que eu até falo, eu acho que esses procedimentos de base, hoje, na minha opinião, é o além do óbvio, sabe por quê? Porque apesar de ser tão comum todo mundo, na teoria, fazer, ninguém faz bem, entende? Eu acho que então esse é o primeiro ponto importante. E esses procedimentos de base, então, a gente sempre aprimora muito, né, todos os processos. Por isso que a gente combina bastante. Eu e o Marinho, quando a gente se junta presencialmente, cara, tá maluco, a gente fica 4, 5 horas conversando. De tanto que a gente combina. E é verdade, né? Então, existe esse pano de fundo que, óbvio, a profilaxia é uma coisa muito mais profunda, né? No contexto de importância, no contexto de como você vai aplicar no seu consultório, como você vai fazer seu paciente entender, como você vai valorizar todas as outras etapas, até o que você tem no seu consultório. Mas, óbvio que em 30 minutos, 40 minutos, que é o que a gente está se propondo a fazer, a gente vai trazer as dicas aí direto ao ponto, tá? Entenda que, óbvio, as pessoas querem saber de dicas, ou uma técnica ali, ou um produto tal. A profilaxia, óbvio, não é só isso, a prevenção não é só isso. Claro que não. Não está resumido em um produto, um equipamento. Mas a gente precisa também dessas diquinhas aí que são importantes, né? Não, Mário? É o propósito nosso hoje, né? Na verdade, não é dar uma aula, não é falar o contexto geral, não é falar o protocolo completo, não é nada disso, pessoal. Na verdade, hoje, nosso objetivo é passar dicas. Dicas do dia a dia, onde você não vai encontrar na faculdade, onde você não vai encontrar em livro, em artigo nenhum, em literatura nenhuma, porque é da prática do dia a dia. Beleza. Então, vamos lá. Ó, deixa eu só falar uma outra coisa. Não sei se vocês acompanharam o IDS, que é o International Dental Show. Não fui no IDS, infelizmente. Quem sabe 2027, quem sabe não. 2027 eu vou, sim, tá? E quem acompanhou viu o quanto tinha um setor todo de prevenção, né, Marinho? Tinha um setor todo de prevenção, né? Sem falar da parte de magnificação, diagnóstico, algumas coisas envolvendo a tecnologia, mas para você ter uma noção da visão lá do futuro ou da tendência do que está acontecendo, né, da movimentação, a prevenção ela está vindo muito forte, só que assim, poucos sabem trabalhar isso, né? Na verdade, então acho que é um momento interessante para a gente começar a parar e pensar e falar assim, cara, será que eu sou será que eu estou trabalhando nessa base? Eu só estou ali tapando buraco, não é verdade? Exatamente. Tá? Você falou uma coisa muito importante que não tem como não deixar de reforçar essa observação, porque é um mar azul e os dentistas ainda não estão ligados. As pessoas querem fazer diferente, as pessoas querem fazer o mais do mesmo e, de repente, não enxerga que é aquilo que ele já tem em mãos, sem muito investimento. Não é sobre equipamento apenas, tá? É sobre a sua atitude. É sobre seu olhar, sua expertise no capricho. Então, fazer diferente é fazer aquilo que você já faz, só que melhor. Tá, Alex Atala fala sobre isso, aquele chefe de cozinha, ele fala isso aí. É fazer o que você já faz, é fazer o que todo mundo faz, porque o difícil não é fazer diferente. O difícil é fazer o que todo mundo faz melhor. Isso é o difícil. E com essas dicas aqui, pessoal, com certeza, vocês que se esforçaram, estão aqui presentes nesse horário, vão com certeza se diferenciar sem investimento nenhum financeiro, apenas com a sua atitude. Beleza. Manda brasa. Acelera. Show. Bom, ó, vamos começar. 10 dicas, então. Vamos colocar 2 minutos para cada um, porque senão não vai dar certo. Pode ser. Começa você. Eu começo? Vai. Cara, eu invisto muito aqui em PNL, o autoexame. Então, a primeira dica que eu dou
é faça o seu paciente se sentir, faça o seu paciente, ensina o seu paciente a fazer o autoexame. Porque ele não. O óbvio tem que ser dito, viu, Tabuzi? Muitas vezes a pessoa fala, mas isso é óbvio. Será que ele não faz isso? O paciente faz isso. Não. O paciente, se você não pedir, ele não passa a língua nos dentes antes de fazer a profilaxia. Cara, isso aqui é uma sacada fenomenal que eu nunca tinha visto em faculdade, em livro, ninguém nunca me falou. Isso aqui foi um achado, foi empírico e aconteceu de dar uma diferença muito grande. Porque eu induzo o paciente a passar a língua antes, atrás principalmente dos dentes, que é a pior região, mas eu digo para ele passar, mas por dois motivos, Tabuzi. Não é só por experiência, tá? É por dois grandes motivos. Um, é porque todo ser humano, eles precisam de referência. O que é uma Tá? referência? O que é Sim. limpo, o que é sujo? Toda vez que o paciente escova dente, por exemplo, se ele escova em cima de um dente com tártaro, e ele escova o dente em cima do tártaro, para ele, na mentalidade dele, do paciente leigo, ele acha que aquilo é um dente. Então ele Bro, está mas limpando o tártaro. vamos lá. Me explica na prática como você aplica esse PNL aí. Eu sei como que é, mas me explica aí na prática, Quando, assim. quando o paciente ele já passou por todo o processo inicial da consulta, ele já está na cadeira, eu faço ele fechar os olhos e passar a língua nos dentes, literalmente passar a língua nos dentes. Em todos, eu falo, passe a língua em todos os dentes. Ele começa a fazer, passar a língua nos dentes e sentir a real textura do momento. E você pergunta para ele, como é que tá o seu dente? Ele vai olhar para você e vai falar, normal. Aí esse é o normal dele, tá entendendo? Isso é o normal dele. Mas eu Bom, falo assim, beleza, grava essa sensação, interioriza essa sensação. Ele fecha os olhos, interioriza. Ele consegue memorizar a sensação. Cara, isso aqui é melhor que fotografia. Isso aqui esse ele aqui interiorizou. Quando é ele top. interiorizou essa sensação, no Esse é tudo. final, quando acabou tudo, eu falo para ele fazer novamente. Fecha os olhos, medita, interioriza e passa a língua novamente nos dentes. Quando o cara passa a língua, ele fala, doutor, o que é isso aqui? Alguns falam, tem que ter um buraco no meu dente. Fala, não, não é que seu dente tem um buraco. É que agora você tá sentindo o vão dos seus dentes, que é as Eu acho ameias. Aí ele fala, que é, cara, eu nunca senti isso. acho que a grande sacada aí é, é você criar sugestão, porque se você não tivesse falado, Ele não teria ia percebido. passar. Então você vê que nós É. ganhamos em dois pontos. Nós ganhamos genuinamente que nós fizemos o bem para ele e ele está sentindo aquele padrão de qualidade que você quer. E todas as vezes que depois na orientação de higiene bucal eu vou passar, eu falo, lembra aquela referência nossa? Você sentiu o seu dente? Está sentindo ele? Esse é o padrão que eu quero todos os dias. Então ele cria uma referência de qualidade. Pode ser que ele não fique todos os dias igual, mas ele já tem uma referência para ele seguir. Você entendeu? Então, esse é o Sensacional. primeiro ponto. E o segundo ponto muito importante, que é a experiência, né? É. Isso aqui é uma arma muito forte, porque depois que o paciente sentiu isso, meu amigo, nunca Ah, mais ele quer deixar de sentir, ele quer sempre irmão, sentir. PNL é forte, muito É forte. E forte. era uma das minhas dicas, mas a gente vai falar coisas diferentes, então eu vou seguir aqui, tá? Legal, Pessoal, isso é legal. forte Essa é a minha primeira demais. dica. É uma coisa subjetiva que muita gente não entende, mas eu vou também dar uma dica sobre isso. Para um pouquinho para raciocinar um pouco do que a gente vai falar, tá bom? Mas é meio subjetivo isso mesmo, tá bom? Mas é muito forte, muito forte. Ó, segunda dica, Flash Peer. Show. Cara, sabe por que eu vou falar da dica disso aqui? Porque acho que a grande parte dos dentistas faz prof. Tem um equipamento de prof, às vezes numa marca mais universal, é mais conhecida e tal. E usa o bicarbonato. Cara, eu particularmente acho desconfortável. Por quê? Porque ele é uma partícula. O bicarbonato é uma partícula grande, ele tem uns 70 micrômetros. E não é Sim. nenhum problema do tamanho desse bicarbonato, mas ele é irregular, ele é pontudo. Por isso que quando você faz a aplicação, ainda mais quando o prof não é aquelas coisas, na hora que toca a gengiva, dá aquela espetada, tá? E sem falar do gostinho salgado. Esse é o óbvio. Este daí é o padrão comum que você vai observar na maior parte das profilaxias aí pelo Brasil, correto? Se esse é o padrão, ó, isso aqui, esse pó, é um pó da NSK que é carbonato de cálcio. Primeiro, não é salgado. Segundo, ele é pure de pérola porque ele é esférico mesmo, é uma esfera. Não é uma partícula tão pequena, ela tem uns 50 e poucos micrômetros. É tipo o tamanho de um óculos de alumínio. Mas por ele ser esférico, não dói, não pinica. Você pode colocar no seu equipamento comum, não vai ter problema. Você já vai dar um upgradezinho, porque as pessoas já estão comumente esperando aquele gosto salgado e aquela piniqueira.
Aí o que vai acontecer? Não vai ter, entendeu? Então assim, poxa, Ganhou. é mais com menos eficiência, né? É ter o máximo resultado com o menor custo, menor trabalho possível. Flash Peer acho que é uma boa dica aqui para vocês, tá bom? Eu E o quero. Trimp, hein? Só que tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Não dá para ficar jateando resina, essas coisas. Não, calma, vai com calma. Porque sim, é um pó que tem uma abrasividade maior. É um negócio é tão bruto, cara, que você vê o tártaro saindo. É muito Eu bom. concordo com Muito você. importante. E eu também uso, adorei a dica, porque realmente funciona e é dessa forma que você falou mesmo. Porque muitas vezes o cara quer pegar a glicina, quer pegar o leitritol e quer usar para todos os casos. Pessoal, vamos falar dica de clínico real? Não é para todos os casos, desculpa. Não Não é. é. Entendeu? Tem casos que nós vamos ter que usar sim. É. Então, assim, o Flash Pearl é uma ótima ferramenta, uma carta na manga violenta que eu também uso no meu dia a dia. É isso aí. É isso Boa, aí. Marinho. Top. Isso aí. Segunda dica pronta, terceira, vai, sua. Dois Terceira dica minutos. minha. Seguinte, pessoal. Bepantol para os lábios. Bepantol. Contínuo. Olha que Boa. legal. Não é apenas uma Bepantol. Lembra que fazer o que todo mundo faz, porém fazer melhor? Essa é a dica. Pode fazer o que todo mundo faz, mas faz melhor. O que é comum, os profissionais, eles usam a Bepantol, só passa uma vez no começo e começa a prevenção, começa a profilaxia. E aí ele faz toda a profilaxia com uma passada só. Tá errado. A dica é passe a todo tempo, porque você vai limpando a boca do paciente, a nossa luva de látex vai passando no lábio e vai machucando, e vai machucando. Cara, isso irrita muito o paciente. Quando você vai passando contínuo, isso é uma delícia, porque o paciente ele adora. E além de não machucar o lábio do paciente, a experiência do paciente, ele chega a falar, doutor, eu nunca fiz porque sempre machucava o meu lábio. E dessa vez ela está hidratadinho. Sabe por É, quê? Porque eu passo toda hora. Então é vale isso a aí. pena investir a todo momento, até o final, você passar a Bepantol. Já testei vários protetores labiais, vários lubrificantes, hidratantes. Mas de verdade, pessoal, o melhor que eu achei até hoje foi o Bepantol. É, Se alguém tiver alguma dica aí, pode passar pra gente. Mas eu não encontrei. Já testei muito, mas muito. Faz muitos anos que eu testo. Mas é. nunca achei um tão É bom. perfeito, cara, show. Quando eu fiz a sua profilaxia, você usou, realmente foi bem legal. Aqui a gente usa também protetores labiais. Eu acho que essa terceira dica é protetor labial recorrente. Isso mostra Esse, muito o cuidado, sabe? cuidado. Poxa, você fez o prof, é pó, você entende? É um sal. Então, depois que você lava, você passa de novo, o paciente sente cuidado. Isso é, Ele, cara, e sensacional. ele sente a experiência de cuidado. Essa foi uma palavra importante. Ele sente, fala, doutor, realmente eu senti o Tá? capricho de vocês. Eu vi o quanto vocês cuidam. Cara, isso é forte também, Nesse sabe? Então não é só setor, fisicamente, é mental nesse também. setor você pode variar, né? Porque a gente usa aqui também o balme da Granado, aí tem os protetores labiais de algumas marcas que já são com saborzinho. Tem Sim, gente que até produto próprio, né? sim, sim. Protetor, O importante é com passar certeza. com constância, passar com recorrência. Show, irmão, muito bom. Próxima dica aqui, mais para dar sequência. Eu sei que eu vou falar só de produto. Eu tenho só uma dica subjetiva. Agora, de produto mesmo são Legal. quatro. Não tem como eu falar agora de equipamento. Na minha opinião, eu já venho falando isso, talvez alguns já até sabiam que eu ia comentar, mas é um combo eficiência em questão custo-benefício, cara. Que é esse cara aqui. Gente, sem brincadeira, todo mundo já viu isso aqui. Todo mundo já viu isso aqui num AliExpress, num Mercado Livre, mas não tem nada a ver. Esse aqui é o Profmate da NSK também, cara. Pensa um negócio top. Caras, de verdade. Isso aqui, mais o ultrassom da NSK, juro, é um combo que sai por, sei lá, 7 mil, 8 mil reais no Barato, máximo. né, cara? 8 mil Putz, reais no máximo. Os dois. Isso aqui tem uma engenharia. E não é por nada, não, é japonês, tá bom? Isso aqui com Flash Peer dá uma experiência, cara. Eu tenho certeza que tem aluno meu aqui que pode comprovar que é diferenciado. É a engenharia de sair o pó na quantidade certa, na pressão certa. Só para você ter uma ideia, super economiza, não é aquela coisa de gastar, sabe? Nossa, o pó já foi embora. E o ultrassom também da NSK em equipamento, eu acho que esse combo é um combo eficiência, custo-benefício total, cara, porque com esse valor, um conjunto desse é bem difícil de achar, não com é, não é essa muito fácil. Você entra qualidade. com essa qualidade, você vai entrar em equipamentos mais top, você vai começar a bater 30, Ah, 40 mil é. reais, cara. Entendeu? Isso. Então isso Isso. daqui é um combo eficiência, tanto é que eu não tenho só uma sala fazendo limpeza, pessoal, aqui, eu tenho várias.
Então você tem que ter mais opções e opções assim com mais custo-benefício, né? Então isso aqui olha, é show de bola, ó. Quem tem sabe, Show de beleza? bola. Show. Essa aí é a minha dica aí. Top. Essa é a quarta, né? É, Isso, a quarta vamos dica. para a quinta aqui. Vai. Profilaxia double check. Com escova de Robson, macia ou ultra macia. No caso, eu uso a DH Pro. Eu acho que é custo-benefício fantástico. Mas o que é a profilaxia double check? A profilaxia double check é o seguinte: você faz a profilaxia convencional, obviamente com a pasta personalizada e individualizada que você escolheu para aquele caso. Então, por isso que existe também outras dicas sobre pasta, né? Se eu for entrar agora aqui, nós vamos estender um pouquinho Show, mais. show. Mas você Aham, vai escolher, você vai personalizar a sua pasta para aquele caso. O grande objetivo é passar a dica, né? Então, aham. faz a profilaxia comum que você já faz. Obviamente, o comum que eu digo, o normal, é fazer com qualidade, é fazer com atenção, é fazer com capricho. Não consigo ver de outra forma. Fazer a sua profilaxia assim como você faz uma resina composta anterior, sabe? É aquele capricho, assim como você faz um isolamento absoluto do padrão Tabuse. Então, assim, é a mesma qualidade, é o mesmo empenho, é a mesma dedicação que você vai fazer um isolamento, uma resina composta, uma faceta, ou se de repente você vai fazer uma profilaxia. Mas a parte, quando você acabar a profilaxia, cara, essa aqui é muito foda. Você acabou, você repete a profilaxia, só que sem pasta, com água. Com água. Ah, Se o seu motor elétrico já sair água em automático, use ele. Se você não tiver motor elétrico, você usa aquele contra-ângulo convencional acadêmico, você pode pedir para sua solta um pouquinho. secretária irrigar. Por quê? Qual que é o intuito? O intuito é você eliminar aquela lama que fica grudada, Mas aderida essa é a na superfície do segunda esmalte. vez. É a segunda vez. Então, a primeira tira a placa, tira a mancha, tira toda aquela parte grossa, mas a pasta ela fica impregnada. O que acontece com muitos profissionais é que depois que acaba essa profilaxia, ele faz uma vez só e lava superficial, como a Maria faz o bochecho e cospe. Ele faz o bochecho, cospe e o paciente ele não sente polido, cara. Ele não sente. Muitos me perguntam, falam, Mário, mas eu não sinto aquilo que os seus pacientes sentem. Eu falo, sabe por quê? Porque ficou uma pasta grudada, como se fosse uma cola. Ela fica grudada no dente. Faz um teste hoje. Quando você acabar a sua profilaxia, faz um teste, pessoal. Acabou a profilaxia, principalmente se tiver magnificação, melhor ainda. Magnificação, luz e seca. Seca, 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 seca. Vocês vão ver que fica uma lama grudada de pasta profilática grudada no Uma dente. película ali, né? Uma película. Isso vai até sair depois. Eu sei que vai sair com a Sim. escovação dele e tal, mas no momento de imediato, ele não sente a experiência que deveria sentir. Quando você tira essa lama, essa cola grudada, essa película, ele sente Ô, literalmente como se fosse uma Marinho, porcelana, e essa liso, segunda passada com a escova é sem pasta ou sem com um pouquinho? pasta, Sem sem nada. pasta, só água. Porque o Ah, próprio dente, o próprio vai. dente já tem Essa dica é impregnado uma boa, hein? película. Muito legal, Essa cara. dica é Para boa. mim, eu tava falando com a Juliana, e quem não sabe, a Juliana é minha esposa, a dentista, e eu falei, cara, de verdade, todas as dicas que eu vou dar, eu acho que essa é a mais poderosa, cara. Essa dica Essa é aqui, boa. cara, é impressionante, cara. Eu já até sei o que o paciente vai falar. É legal pra Ó, caramba, cara. Você previsiona o que ele vai sentir. É muito forte. interessante. Gostei, cara. Pode testar isso aí que vira. Gostei. Essa foi a quinta? Essa foi a sexta. 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 Tá bom. Sétima dica. Olha, vai ser um pouco polêmico isso aqui, tá? Vou até abrir aqui, porque eu já postei isso. Um monte de gente mandou mensagem. O que é isso? O que é isso? Tá, vou te falar o que é isso. Você já viu isso, Marinho? Não vi, cara. Eu Ah, te peguei. não vi. Essa é boa pra mim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Na verdade, isso daqui é. Cara, quando eu tava na faculdade, eu já vi isso aqui. Que basicamente é um afastador. É um afastador que suga, tá? E na gringa isso é até bastante comum. E veio pro Brasil não tem tanto tempo. Isso Essa se chama Dry. Até eu vou pegar essa. Essa aqui se chama Dry Shield. Tá vendendo na Kramer. Eu não sei. Olha, eu acho que tá meio na baixa a venda disso. Mas ainda tem alguns desses. Vou te falar uma coisa. Ó, você tá vendo esse conector aqui? A peça que vai aqui, você tem que colocar no seu sugador. Só que essa peça lá na Kramer custa uns R$ 2.000, sabe? É caro. Isso Uhum, aqui custa R$ 700. Mentira. uhum. R$ 700 com 4. Olha como é que funciona aqui, ó. Ah, Ah, cara, que legal, cara. Que aham. legal.
Que Aí, legal, cara, cara. para fazer jateamento, né, o prof, para quem trabalha sozinho, Putz, rapaz, mas não, sozinho, cara. Que é legal, da hora. cara. Que show. Porque ele é fácil. Sabe uma coisa aqui, ó? Ó, Ele realmente afasta, cara. É, Ô, não é só profilaxia, não. Isso aí para restauração, se de repente, né? Vai remover uma resina, vai remover uma amálgama, vai remover uma ó, restauração infiltrada. Você coloca para poder, na hora de remover, você tem que entender uma coisa. Você ganha nos detalhes. Você tá com isso aqui, top. Aí você tá com isso aqui, top. E aí você pega, vai jatear aqui e acerta o soalho, acerta a língua. perdeu. É, Mais ou menos. já perdeu aquela É, experiência. já perdeu daquela cutucada ali no soalho. A gente faz assim. Entendeu? Passei que dá aquela recuada. Esse negócio aqui protege, né? Não sei se você percebeu, né? Que ele Eu protege o soalho, ó. vi, cara. Eu vi. Aham. Violento, cara. Só Muito bom. que assim, você não precisa disso. Você só precisa do pensamento. Poxa, eu preciso proteger também atrás, a bochecha, não precisa machucar. Mas isso aqui é uma boa dica, eu tô usando assim nessas profilaxias, porque na restauradora eu isolo quase que tudo, né? E então na limpeza tá sendo interessante. Atenção com essa dica, ela não é tão simples de aplicar se você não comprar o kit todo e o kit não é barato, tá bom? Se chama Dry Pô, Shield. Dry Shield. Bem legal, cara. Vamos para a oitava dica. Vai. Cara, a minha oitava dica eu vou falar de um produto, de um equipamento que você já falou, porém que eu vou falar com uma outra ideia, sabe? Ele é tão bom quanto do NSK. Eu sei que realmente os produtos da NSK são muito bons, assim, sem sombra de dúvida, tá entre os tops, tá? Mas a Ultrasol da CV Dentos, cara, eu conheci há pouco tempo que eu digo, eu falo um ano, 2 anos, vai, que eu conheci a tecnologia da CV Dentos. Eles têm um diamante próprio, cara. Eles criam um diamante. O diamante não é de incorporação. O diamante, ele é de criação. O diamante, ele É nasce e ele cresce. incorporado ali, Ele é né? incorporado. E por que essa dica da ultrassom e das pontas da NSK? Oh, desculpa, da CV Dentos. Por causa da sensibilidade, cara. Então, você, dentista, que tem paciente com muita sensibilidade, vocês têm que pensar o seguinte: de que forma que eu vou ajudar esse paciente a não ter sensibilidade? Então, tem várias formas. Tem equipamento hoje, tem o soft mode, que é aquele ultrassom que você controla a vibração, que ele é mais macio. Já experimentei também de outras marcas. Realmente, tudo isso ajuda, sabe? Esses equipamentos muito tecnológicos, considerado premium hoje, o NSK é um deles, eles são muito bem-vindos mesmo. Isso quem puder investir, eu sou super a favor de investir em equipamento. Eu não sou contra. Eu só digo o seguinte, que o protagonista não é equipamento. O Perfeito. protagonista é o dentista. Eu sempre bato nessa tecla. Mas essa dica da ponta da CV Dentos, que tem que ser diamante próprio, e tem uma elaboração, se eu não for falar aqui, vai estender demais sobre a qualidade desse diamante. Mas realmente minimiza muito a sensibilidade do seu paciente. Além de ser muito eficiente para remover tártaro, manchas, supra e subgengival, ele não provoca sensibilidade. É impressionante o quanto isso protege, o quanto realmente minimiza a sua sensibilidade. Então, aqueles profissionais, ele tem um investimento um pouquinho maior, que esse combo que o Tabuzzi falou, esse combo aí é campeão, mas ele tem um pouquinho agregado, se eu não me engano, acho que está entre 11 a 12 mil reais, só aparelho de ultrassom, tá? Mas não se compara aqueles aparelhos que são 50, 60, 70 mil reais, né? Então, essa aí, ele fica intermediário para baixo do intermediário, né? Em relação ao seu investimento financeiro. Mas a qualidade dele é premium. Vai essa dica, pode gravar e quem puder investir, Boa, boa. ultrassom da CV Dentos. Equipa... Cara, equipamento, querendo ou não, aprimora aí o que o profissional já é bom, né? E eu sempre faço essa estratégia também de nunca ficar divulgando muito. Ah, que o equipamento é o equipamento, é o equipamento. Não, cara, é você. Você que é bom. E, cara, Você que é bom, entendeu? E aí o equipamento ele vai, óbvio, ajudar a dar uma experiência boa e o paciente vai concluir assim, nossa, meu dentista é top, né? Meu dentista é top. exatamente, É cara. isso aí. Exatamente. Boa, É mandou. isso, é sobre isso. É isso aí. Agora a Bom, nona, né? eu acho que a gente pulou algum porque eu tenho mais duas Ai, dicas não, ainda. Estranho. então não, é a sua, agora é a sua hora. Vai. Isso. Vamos lá, ó. Vou dar mais uma dica de produto. Eu sei que não são todas as pessoas que evidenciam, mas
evidenciar. Cara, eu particularmente gosto, porque entra na parte de comunicação também com o Sim. paciente. Esse evidenciador aqui se chama Triplate ID, que é da GC. Esse aqui parece uma caneta Bic, de tão escuro que é o negócio. Mas qual que é a graça desse evidenciador? Ele consegue evidenciar em 3 níveis de cores, que vai do azulzinho claro, um roxinho e o lilás, né? O lilás é uma placa mais nova, o roxinho é uma placa já mais madura e o azul clarinho é uma placa que está ácida, tá? E, cara, é legal para todo mundo. É legal para o paciente ver, é legal para o dentista ver, porque juro, quando eu faço aqueles vídeos, né, e evidencio, cara, olha que interessante. Eu vou jogando, jateando, você vai vendo saindo em camadas até você chegar no azul claro. Ou seja, a placa ela está estruturada exatamente daquela forma que a gente imagina, com a parte ácida encostada no dente. Você vai tirando assim, ó, você vai vendo o rosa, vendo o roxo, aí tem um azul embaixo. Que legal, Muito legal, cara. tá? Isso dá uma sensação boa pra gente, né, cara? Até pro Dá uma dentista é gostoso, sensação né, cara? boa. E você vai perceber que, assim, o evidenciador, na minha técnica, é como se fosse um GPS, né? Isso. Então, o biofilme, ele fica meio mesclado ao dente, às vezes você não consegue identificar, né? Então, e, gente, ó, eu sei que isso aqui tá super em alta, evidenciar, mas isso aqui é velho pra caramba, É, né? Isso aqui é velho. Tem nada de novo, tá bom? Acho que novo aqui tá só, talvez, o fato de usar para, né, um equipamento desse, um produto desse que é realmente diferenciado e para melhorar a comunicação, porque a gente sempre mostra, né, paciente, é sempre bom exato. mostrar, Eu tá? acho que muita gente pergunta se eu sou contra evidenciador. Não sou contra evidenciador, pessoal. Pelo contrário, eu acho que essa filosofia, esse entendimento, essa visão do Tabuzzi é super importante, tá? Eu uso também, eu sempre digo, eu não uso para 100% dos casos, né? E eu uso muita magnificação, não consigo trabalhar sem magnificação, inclusive para profilaxia. Então, assim, eu tenho uma visão diferente e eu uso bastante também imagens como não só o próprio espelho, mas câmera intraoral, fotografia. Então, eu também comunico dessa forma. E aqueles pacientes que precisam comunicar com o evidenciador, aí é uma ótima dica de evidenciador para realmente comunicar e direcionar, como o Tabu já explicou. Boa Show, dica. show, Show. isso aí. Nós estamos, acho que agora na nona dica. Agora é a Agora é a minha nona. Ô, Bahia, nona. batemos 180 pessoas, Show, né, caramba. cara? Gostei da audiência, cara. Também Ô, gostei demais. Você vê que realmente tem bons dentistas e dentistas interessados para que façam uma melhor odontologia. Eu fiquei feliz sobre isso porque mostra que realmente o dentista quer fazer melhor. Ele é. precisa de uma oportunidade para fazer melhor. Então, assim, com certeza essa dica vai ajudar bastante. Aproveita vocês que estão presentes, que acho que deve ser o seu coleguinha, já deve ter acordado agora. Manda para ele, encaminha isso para ele agora. Se cada um encaminhar para 2, 3, aí você vai ver que realmente não só vai melhorar a nossa audiência, a nossa entrega desse conteúdo importante, como também nos motiva ainda mais fazer E, o segundo encontro. e, Quem sabe isso aqui vira uma série, é isso né? aí. Dicas. Aí, Então, no finalzinho, a gente só repete de novo tudo só para sim, relembrar aqui, porque fazer o checklist, né? só para terminar. Legal. Agora É minha nona, é então, né? você. Você, nona, Vamos vai. lá. Polimento final com gaze. O que seria esse polimento final com gaze? Vai de encontro àquela Maria, mesma. você tá com umas dicas boas, velho. Vai. Cara, olha só essa sacada. É mesma filosofia, é mesmo entendimento da profilaxia double check, tá? Que você vai fazer a sua profilaxia com água para tirar aquela lama impregnada na superfície. Mesmo você fazendo isso, quando você acabar a sua profilaxia, acabou. Vai liberar o paciente? Não libera o paciente. Não libera o paciente. Se você fizer alguns testes antes, depois vocês me contam no direct, vou adorar saber. Mas seca novamente e dá a última olhada. Dá a última olhada. Sabe o que tem na superfície do esmalte, cara? Um pozinho. Um pozinho. Ainda resquício da profilaxia. Ainda resquício do jato. Ainda existe. Então, o que eu faço antes de finalizar, antes do paciente levantar? Para então fazer o bochecho final dele, também por experiência, não por descontaminação, é por experiência, o bochecho final. Mas a dica, a nona passe uma gaze umedecida na superfície
do esmalte em todos os dentes. Então, vai na lingual, vai na oclusal, vai na vestibular, palatina e vai polindo, friccionando mesmo com o dedo. Cara, você lembra aquela época que a gente fazia escultura no bloquinho de cera? Que a gente passava no finalzinho uma escovinha, depois passava um paninho para dar um brilho, sabe aquela limpeza final que tira aquele resto de cera, de cola, de vela? É mais ou menos a mesma ideia, só que nos dentes. Então, na hora que você passa a gaze, fricciona a gaze, polindo literalmente com a mão, a sensação do paciente vai ser muito melhor. Veja bem, não é para você fazer a profilaxia com gás, não é sobre isso. É sobre experiência. É da sensação que o paciente vai sentir para com o dente. Por isso que quando o paciente acaba a minha profilaxia, ele fala, cara, tá parecendo um espelho. Tá parecendo um espelho, mas é verdade. É porque eu fiz um polimento também com a fricção. Então essa dica da gás no final é legal. Show. Cara, interessante. Vamos para a última dica minha aqui, que na teoria é a mesma dica da primeira, que a gente não sabia, tá? As dicas um do outro, que é sobre o PNL. Para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística. O que isso significa? Significa o seguinte, a partir do momento em que você fala, a partir do momento em que você sugere, você ativa dentro da mente do seu paciente coisas que não iriam acontecer, ou cascata de acontecimentos na mente do seu paciente não ia acontecer se você não o fizesse. Presta bem atenção, eu vou falar. O Marinho faz isso muito bem, tá? Porque eu fui e vivi com ele o procedimento, tá? E reforcei ainda mais essa tese de que é realmente muito forte, de algo que às vezes a gente faz ou muitos fazem aí sem saber o conceito. O Marinho, a primeira dica dele foi: fecha o olho e passe a língua no dente. Vou dar um outro exemplo aqui. É um exemplo que a gente faz, que o Marinho também faz, porque eu fui e presenciei. Presta atenção aqui no seguinte: você fica comprando equipamento, você fica comprando um monte de coisa aí, que tem de melhor. E às vezes com um fio dental, você dá uma experiência mais marcante para o seu paciente do que esse monte de equipamento. Você acredita nisso? Exatamente. Sabe acredito. como? Muito. Com o PNL. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? O cara tá deitadão lá, relaxado. Você vai chegar no pé da orelha dele e falar assim: olha, eu vou passar o fio dental aqui, nesse vão. Fecha o olho, tá? Igual você falou, fecha o olho para você sentir. Aí você pega um fio assim bom, fininho assim, tipo Essential Floss. Aí você passa ali no incisivo inferior. Gente, óbvio, ali tem tártaro, pô. Sempre tem. Tá áspero. Grava a sensação. Tá sentindo? Tô sentindo. Tá sentindo? Tá enroscando, tá meio áspero? Tô sentindo. Então eu vou fazer uma coisa tão comum que é passar fio dental. Eu quero que você grave essa sensação. E eu vou fazer um processo aqui e vou repetir, eu quero que você sinta novamente. Aí você vai lá, raspa, tira o tártaro, passa o ultrassom, sei lá, o que você quiser. Você tira tudo aquilo lá bonitinho. Aí você vem com o fio dental e desliza de novo, assim, ó. Cara, Tá sentindo a diferença? É inevitável, impossível. Não tem como o paciente não parar para sentir. E ele só vai ter essa experiência se você sugerir. E se você não fizer isso, passa despercebido. Simplesmente passa. Ah, ele passou fio dental. Não. Sinta. Este realmente é o momento para você se cuidar, né? E a gente vai te ajudar nisso. E aproveita para aprender algo que vai te favorecer, tá? Então, assim, por que é encantadora a limpeza, a profilaxia, o procedimento em si, tá? Não estou falando do contexto geral da prevenção. Por que o procedimento profilaxia é encantador? Porque é um dos poucos procedimentos que você pode colocar o PNL muito a favor para o paciente ter uma experiência diferenciadíssima. Não dá para eu falar assim para ele: ó, você tá sentindo a rosca do implante entrar dentro do seu osso? Não dá. Mas na limpeza, na profilaxia dá para você fazer isso em vários momentos, vários, tá? Então acho que PNL é uma coisa fortíssima, é uma coisa que eu vi o Marinho aplicando na prática em mim. Eu me dispus a fazer o procedimento e senti tudo isso aí que vocês estão falando
saiu dele fazendo todas as sugestões, fazendo eu relaxar. Ele tocava assim em mim, cara, relaxa. Aí você. Legal, né, cara? Aí, na hora que você ligava o ultrassom no meu dente, cara, não tem como. Na hora que toca o ultrassom, você. Eu tô mentindo. Não tem alguém que vai tocar, ai, tô relaxando aqui. Não, não vai acontecer isso. Aí você toca, você dá aquela travada. Aí você vem na cabeça assim a voz do Marinho. Relaxa. Aí você. Isso é importante, cara. Olha como o procedimento é tão básico, simples, né? Que na teoria todo mundo faz. Você faz e que todo mundo faz melhor. É isso. Não é verdade, Marinho? Obrigado pelas palavras, Tabuzi. E você é um cara muito diferenciado, não é à toa, justamente por causa dessas atitudes, as observações. Pouquíssimas pessoas sentaram na minha cadeira, fizeram essas observações, essas grandes observações que você fez. Eu atendi muitos grandes nomes, professores da odontologia, mas nem todos tiveram essa percepção visual e palpável como você teve. Muitos falavam da experiência, falavam que realmente nunca tinha sentido uma experiência tão diferente como sentiu. Isso graças a Deus, é unânime. Realmente, o protocolo ele é muito bem desenhado, muito bem maduro. Há mais de 20 anos que a gente vem amadurecendo esse protocolo, então por isso que hoje ele está bem redondinho. Mas saber onde eu fui, poucos sabem. E eu falo sobre isso. Mas você, sem eu falar, você sentiu. E você expressou com palavras muito pontuais, muito assertivas. E a programação neurolinguística, pessoal, ela é muito poderosa. Podem acreditar. Do começo ao fim de um procedimento, dá para aplicar. Em vários momentos, realmente, eu aplico. Eu não conto isso para todo mundo, para o paciente, porque não tem por que eu entrar nesse mérito. Mas ele vai sentir. O meu maior intuito é fazer uma experiência única e memorável. Essa é meu trabalho. Essa é a minha intenção ali. Ele vai falar assim, cara, eu quero sentir isso sempre. É muito comum pacientes falar isso pra gente. Falar, eu quero sentir isso sempre, eu quero sentir isso de novo. Então, uma das maiores perguntas que me fazem, Tabuzi, é a seguinte pergunta. Como que eu faço para o paciente voltar naturalmente? Como que eu faço para esse paciente voltar naturalmente? Pessoal, existe uma série de fatores que fazem o paciente voltar naturalmente e ele desejar a profilaxia. Eu não vou atrás, é ele que vem até mim. Isso eu não estou falando de preço, hein? Eu não falei de preço ainda. Eu posso cobrar 4, 5 vezes mais do que o mercado tradicional. Estou te falando a real, a minha realidade. Isso é real Vezes mesmo, mais viu, galera? 5 vezes mais do que o mercado tradicional e tem fila, e tem desejo a fazer essa profilaxia. Você fala, mas por quê? Uma das principais ferramentas é exatamente essa que o Tabuzi falou, PNL. Acredite nisso, pode investir nisso, porque você está sendo verdadeiro, genuíno e fazendo um bem para o seu paciente. Então, isso é íntegro. Então, faça isso porque isso não é malandragem, isso não é usar uma ferramenta. Pelo Não, contrário, está usando a claro que favor do não. paciente para ele ter uma experiência diferente, fazendo o que todo mundo faz, mas de uma maneira muito melhor. Gente, a gente vence no detalhe. Detalhe. A gente vence no detalhe. É proteger o soalho, a língua, do jato não bater na língua. É você fazer o evidenciador com um pouco mais de cuidado para você não melecar tudo o lábio dele. Isso aqui lá não sai. Fica tudo roxo. A gente passa com um pincelzinho em cada dente. Faz só a frente primeiro, lava, para depois passar atrás, porque aí depois o lábio vem, né? Para passar atrás. Então são cuidados. O Marinho, ele vai passar o fio dental, moçada. Ele não passa o fio dental de qualquer jeito, ele passa freando assim, ó, certinho, ó. Não bate na papila. O cara tem precisão, sabe, para passar um fio dental. Você tá entendendo? É aí que a gente vence. São esses processos, você fala assim, cara, que procedimento interessante. Esse meu dentista é top mesmo, não é verdade? Então, eu acho que espero que vocês Você tenham falou entendido. tudo sobre o detalhe. E eu, infelizmente, os dentistas estão numa onda agora, numa era, onde super valorizando equipamentos. Super Não, por valorizando favor, equipamentos. também não. Então, achando que realmente eu preciso ter um aparelho de 80 mil reais para então me tornar um bom profissional. Falar, a partir do momento que eu comprar um aparelho de 80 mil, agora eu sou bom. Pessoal, não vai nessa. O aparelho, se você tiver condições, super bem-vindo. Quem não quiser investir, puder investir, pode investir. Mas eu quero dizer que não é o aparelho que vai te tornar um melhor profissional. E sim os detalhes. E sim seu capricho. É a sua performance como profissional. Então, se você elaborar
dentro desse protocolo que nós estamos passando para vocês, e nós vamos voltar aqui mais vezes para passar mais dicas, e você vai montando o seu protocolo, e esse super capricho é o que a maioria dos dentistas não tem, é o super capricho. Sabe, é extremamente, passar o fio dental de maneira polindo, com muita delicadeza, mostrando para o seu paciente, por exemplo, como se passa um fio dental. Não é apenas falar para ele passar um fio dental, ele não sabe passar fio dental. Entenda que ele é leigo, entenda que ninguém nunca explicou isso para ele. Já começa o jogo dessa forma. Pense que ele não sabe nada. Então, o óbvio, pessoal, tem que ser dito. Tem que ser assim dito. como nós estamos usando essa live para isso. Muitas vezes falam, cara, mas vocês vão falar sobre óbvio? Eu falo, não, o óbvio tem que ser dito, porque as pessoas não valorizam o que tem que ser valorizado. Eles estão pensando em valorizar uma outra coisa que não precisa ser valorizado tanto por causa da indústria. A indústria está fazendo um marketing tão violento, fazendo com que os dentistas trabalhem para as indústrias. Você entendeu? Então, o dentista acaba falando muita coisa e supervalorizando um equipamento, de repente, sendo que existe outras áreas dentro do processo que deveriam ser mais valorizadas. Veja bem, olha o que eu e o Tabucci falamos hoje aqui. Você acha que para tudo que nós falamos aqui, quanto de investimento financeiro vocês precisam ter? Praticamente é zero. O que vocês têm em mãos já consegue aplicar agora, de manhã mesmo, agora a parte da manhã, à tarde, no seu consultório. Não é deixar para mês que vem, para você investir, juntar uma grana, para poder comprar um aparelho, para poder comprar. Não. Você vai investir hoje à tarde. O que você vai investir hoje à tarde? Ou agora de manhã? Você vai investir capricho, carinho, amor, dedicação. Muda o seu plano de fundo. Fala, gente, vou fazer uma outra odontologia a partir de agora. Quando você começa, você mesmo se inspira, você transforma, porque você faz com muito mais afinco, você dedica, você interioriza realmente o que é padrão de qualidade. E se torna normal na sua vida. Não é fazer um paciente legal, fazer com perfeição, fazer dentro daquilo que nós estamos pedindo, e no próximo paciente você vai relaxar. Não, tem que se tornar um padrão, uma rotina de qualidade dentro da sua vida. E assim você faz para todos, entendeu? Irmão, vamos dar uma revisada só pro pessoal, porque o povo gosta. Vou falar os meus. Tá. Vou fazer na sequência mesmo. Ó, eu falei sobre Triplate ID, evidenciador da GC. Falei sobre Dry Shield, afastador e sugador ao mesmo tempo. Falei sobre o combo mais eficiente, na minha opinião, de equipamentos, Prof e ultrassom, que envolve esse cara aqui e ultrassom. Não trouxe ultrassom porque, enfim, tá instalado lá. Mas eu acho que esse combo é combo eficiência. Outra coisa que você pode ter para fazer mais com menos, se você não quer comprar o equipamento, compra o pó pelo menos. Esse pó diferenciadíssimo, tá bom? E a minha última dica foi do PNL, que esse aqui é top demais. Esse é forte. Esse é forte, tá? Qual que era o seu? Vamos lá. Vou até anotar. Vamos lá, o meu, número 1, autoexame de textura superficial, PNL. Também, programação neurolinguística sobre a textura da superfície do dente. Fazer o paciente sentir a textura antes do procedimento e depois. Conscientiza ele sobre o problema para ele conseguir valorizar ainda mais. Perfeito. 2, Bepantol no lábio constante. Então, recorrência de passar o Bepantol durante o procedimento e até o final. Não só no começo, como os dentistas fazem. Sabe o que eu ando até fazendo, assim, um adendo? Às vezes eu coloco o protetor aqui, cara, para ir sempre... Assim que eu faço. Assim que a gente faz. A gente coloca do ladinho aqui, ó. É que eu não vi você fazendo, que eu tava sendo... Você tá com o olho aberto no japonês. Tá esperto. 3. Ultrassom da CV Dentos. Ultrassom da CV Dentos com aquelas pontas diamantadas de corpo único para diminuir a sensibilidade quando o paciente tem uma sensibilidade fora do comum. E, obviamente, pessoal, tratar a causa, tá? A sensibilidade não é normal. Vou deixar isso claro para vocês. Beleza. 4. Profilaxia double check. Escova de Robson, macia, ultra macia. Eu uso a DH Pro e fazer a double check. Significa, você vai fazer a profilaxia, como vocês já fazem, de maneira delicada, precisa, com muito capricho. E logo após, com água, você vai repassar essa profilaxia. Seja ele com um jato vindo da sua própria caneta ou vindo da tríplice, também funciona. Água para lavar com a profilaxia. E 5º, polimento final com a gaze. Uma gazezinha no final, dando aquele polimento. Como se fosse dar o polimento do carro final, aquela última passada, sabe? Aquele para puxar o brilho.
Beleza. São essas 5 dicas e mais 5 do Tabus. Eu quero passar uma mensagem para vocês do Mário Sérgio Cortella, um filósofo, um pensador que eu admiro muito. Ele diz uma coisa: faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor Isso ainda. aí. Pessoal, pega essa frase, leva para o seu dia, reflita sobre isso. É pura realidade. Não é que você tem que comprar o aparelho de tal, porque às vezes a pessoa, Tabusa, ela fica meio frustrada, porque ela fala, cara, eu não tenho a grana para comprar aquele aparelho que o outro professor falou. E eu vou dizer para você que você não precisa daquele aparelho que o professor falou. Você não precisa desse Não aparelho. Você precisa. precisa de bom É senso, mesmo. você pode investir menos. Olha o combo que o Tabusa, de dica que o Tabusa deu. Olha essas dicas que nós demos. Então você entende que não é sobre investir grana Isso. apenas, é sobre investir o seu conhecimento, o seu tempo, sua dedicação. Então fazer o melhor nas condições que você tem. Até um dia ter condições melhores para fazer melhor ainda. Você tem que evoluir. Então tem que pensar assim num aparelho premium. Eu quero investir mais, eu vou comprar esse combo do Tabus, daqui a pouco eu compro um outro combo. E você tem que ter no consultório mais de uma ferramenta para te suprir. Até porque nós temos que ter a ferramenta número 2, número 3, né, de reserva. Tem. Então, pessoal, mas memoriza essa frase. Eu acho que vai ser muito interessante. Aqui a gente quer Isso aí. genuinamente, de coração, trazer para vocês o que realmente funciona na prática. Nós Boa. somos clínicos É dia a dia. Isso é nosso verdade. dia. Acima de E, tudo. acima de tudo. E o principal, pessoal, a recorrência é muito poderosa. A recorrência dentro da sua empresa, dentro do seu modelo de negócio, é uma das coisas mais poderosas que existe para o seu êxito. Então, não só o seu prazer, né, no momento que está atuando como profissional, porque tenho certeza que todo mundo aqui ama a profissão, você não estaria cedo dessa forma, escutando dicas, mas como também fazendo bem para o seu paciente e, acima de tudo, também monetizando, por que não? Tem Claro. uma rentabilidade muito acima da média e com recorrência. Isso é muito Boa. legal e é um modelo de negócio que você tem que repensar e colocar no seu dia a dia. Ô Marinho, só dá uma chamada pro pessoal, porque óbvio, né? Esse aqui é um bate-papo legal, Cirdão, mas vai ter um encontro muito bacana que é o Renovar, em Londrina. É, faz a sua chamada aí pro Que pessoal. legal, E Tabus. vai falar Obrigado sobre pela tudo isso aí. oportunidade. Porque, e lembrar também, né? O Renovar, pessoal, é um curso onde ele fala da parte técnica, oral care, equipamentos, técnica, essas dicas que nós estamos dando aqui são muito mais dicas, sabe? Tem muita dica, que aqui o tempo não dá para a gente dar todas. Mas o Renovar fala sobre a parte técnica da odontologia e fala também muito da parte não odontológica, que é tão importante quanto a parte técnica. Fala sobre comunicação, sobre vendas, marketing, liderança, mentalidade, profissionalismo, sabe, negociação. Tudo isso aí é importante. Ele é tão importante quanto a parte técnica. E o Renovar vem para fechar realmente todos esses temas para que prepare o profissional para o mercado de trabalho, aquilo que a faculdade, infelizmente, não faz. Show. A faculdade apenas encaminha, dá a base para vocês, e o Renovar vem para isso. Vai acontecer nos dias 14, 15 e 16, tá? Em Londrina. Ainda dá tempo para fazer inscrição. Tem Eu vou vaga deixar aqui aí, Marinho? o Dá pra telefone. entrar? Ainda tem as últimas vagas já estão acontecendo. Inclusive, nessas 2 semanas agora, tá rolando uma promoção, tá? Que vai ser 10 vezes de R$ 370. 10 vezes, vou te colocar aqui para quem vai perguntar depois, ó. 10 vezes de 370. Boa. E aí, cara, pode chamar, eu vou colocar um telefone também aqui. Vou colocar um telefone. O DDD é 65 99624 9811. Então, Boa. 10 vezes 370, telefone é 65996249811. Tá aí, Tá pessoal. Dá um no print. na sua bio aí também, não Isso, eu tá? vou colocar na Entra aí bio também. Tá na entra bio na já bio. também. Já tá na bio. Entra Mas se na quiser dar um print, pode dar um print aí. Boa. E tá na minha bio também, falando um pouquinho mais sobre o curso. E eu acho que é um curso realmente que todo dentista, Tabus, deveria fazer. Porque ele agrega para as outras áreas. Eu já fiz, foi muito louco, foi muito legal, viu? Foi Obrigado. transformador, de fato. E você sempre reúne uns caras muito, muito bons lá, né? Então, Muita participação tem legal. muito, tem outros dentistas, outros profissionais que complementam demais, né? Exato, cara. Pessoal, Beleza? eu acho que é isso, É então. isso. Tá dado o recado.
Daqui um dia a gente marca outro bate-papo desse, eu acho interessante, ajuda os dentistas, né? E inclusive nós também. Eu mesmo já peguei dica aqui hoje, pô. Oi, eu Esse tô. sugador Só. dry shield aqui é legal demais. Então tá Irmão, bom, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero a gente ter sido bastante direto aí também, pragmático no tempo de vocês. E é isso, ó. 5 para as 8. Vamos começar o dia com força, com vontade, né? Não é verdade? Animado. exatamente. Bora pra cima, meu Um grande amigo. abraço, um grande beijo para todo mundo aí. Obrigado pela presença. Irmão, Valeu. obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.